Legal. Então, a gente falou do conceito das operações de delta hedge, falamos, né, do que é o delta, né, de maneira bem objetiva, e agora a gente vai entrar aqui no conceito da volatilidade. A gente tem que entender que existem aí dois tipos de volatilidade, né? A gente tem a volatilidade calculada e nós temos a volatilidade implícita, tá? A gente tem que tomar cuidado para não confundir a volatilidade implícita com valor intrínseco, né? Muitas vezes nos sistemas, por aí, a gente vai ver lá VI. Né? VI não necessariamente é valor intrínseco, aquilo que a gente aprendeu lá no módulo 1, né? Na primeira aula. A volatilidade implícita é outra coisa, a gente já vai falar disso. Vamos começar falando aqui da volatilidade calculada. Tá? Então, a volatilidade calculada, como o próprio nome diz, é aquela que é calculada baseada na variação do ativo. Então, vamos fazer aqui um exercício para que vai ficar bem simples de você entender. Vamos pegar agora aqui a variação da Petrobras. Tá? Então, aqui eu tenho a cotação aqui das ações da Petrobras e vou colocar aqui a volatilidade nela, ó, volatilidade histórica, que é uma das formas de se calcular a volatilidade, tá? A gente já vai falar das formas, inclusive, essa aqui é a mais simples, e esse formato de calcular a volatilidade está agora 43%, tá? Então vamos colocar ali, ó, a Petro está 25,33, então a planilha ali 25,33. Nós vamos utilizar aqui qual opção para trabalhar? Vamos trabalhar aqui com essa 25 e... Vamos olhar lá no OpLab. Podia ter visto aqui na OpLab mesmo, né? Fui lá olhar o Profit. Vamos pegar aqui... Eu não vou pegar o Strike, pessoal. Não, vou pegar aqui, ó, Strike 25 e 25, tá? Então 25 e 25, tá ali ela. Qual a volatilidade que eu vou utilizar? Então vamos pegar aquela volatilidade calculada, que é essa volatilidade que está aqui, que foi calculada baseada no preço vamos colocar a volatilidade histórica aritmética. Tá de 20 dias. Tá ali, ó, 43,25%. Tá? Já vou chegar lá, tá? Já vou ensinar como é que vocês calculam essa volatilidade na mão. Fica tranquilo. A taxa de juros é 6,40. Lembra como é que a gente faz para descobrir ela? Vai lá no site da CETIP, cetip.com.br. Ok? Aí nós temos aqui, ó, taxa DI 6,40. É essa a taxa de juros que nós vamos colocar aqui. E o número de dias que faltam, 27 dias úteis. Joia? Aí nós chegamos aqui a um determinado valor, ou seja, dado essas variáveis, ou seja, dado preço do papel 25,33, o strike da opção 25,25, volatilidade 43,25, taxa de juros 6,40, faltando 27 dias, essa opção deveria estar valendo 1,55, R$1,55. Será? Quanto que essa opção está valendo agora? Então a gente vai pegar o código dela, que é a Petro B260, e a gente vai ver o preço dela. Olha lá, o preço dela está R$1,37, tá vendo aqui? Até vou colocar um book aqui do XP Pro. Olha lá, Petro B260. Tá ali, ó, R$1,37, certo? Ou seja, nós temos aqui, através da volatilidade calculada, nós temos a opção sendo cotada a R$1,55, né? Concorda comigo? 1,55, ó, pegamos todos os preços que a gente viu ali. E agora nós temos o preço da opção, opção valor mercado, ok? Valor de mercado, ela está 1,37. Olha ali, ó, 1,37. Concorda comigo? Aí você vai me questionar, mas cara, ué, o que tem aí que está errado, cara? Poxa, a gente colocou o preço do papel, o strike da opção, a volatilidade, olha ali, a gente calculou errado a volatilidade, o próprio profit que está dando, tá tudo certo, cara. Faltando 27 dias úteis, né, ó. Aqui no próprio OpLab, lá, 27 dias. Mas o que tem de estranho aí, cara? Por que deu diferente? Será que a planilha está errada? Será que a planilha está errada? Não tem nada errado. O que está acontecendo aqui é o seguinte, pessoal. A volatilidade que nós utilizamos aqui é a volatilidade calculada. Ou seja, calculada baseada no preço do papel. É uma forma de estimar a volatilidade. Porque essa volatilidade aqui, que está no preço da opção, o qual gera um valor de 1,37, é a chamada volatilidade implícita. E aqui é que está a grande sacada, meu filho. Quando tem diferença entre esses dois valores, entre a volatilidade calculada e a volatilidade implícita, é que existe oportunidade para se comprar ou para se vender a volatilidade. Blay! Olha que bacana. É através disso que a gente vê a diferença. Entende? Se, através da volatilidade calculada,
tivesse dado aqui 1,37 e a opção tivesse a mercado 1,37, a gente poderia dizer que o modelo que calcula a volatilidade preveu, né? Enfim, descobriu o preço da opção exatamente. Nesse caso aqui, o modelo estimou a opção para uma volatilidade de 43,25, 1,55. Só que a opção está 1,37. Ou seja, nós temos aqui uma diferença, né? A volatilidade calculada está maior que a volatilidade implícita. Joia? E é aí que nascem as oportunidades. Ok? É aí que nascem as oportunidades. Para se comprar ou para se vender volatilidade. É óbvio, não existe apenas um modelo para se calcular a volatilidade implícita. A volatilidade calculada. Tá? Então, a gente tem várias formas aqui. Tá? A gente tem a volatilidade histórica, tá? Que é a mais simples de você calcular. Inclusive, eu vou te ensinar a calcular aqui na mão a volatilidade histórica. Tá? Como é que você faz isso? Pego as cotações da Petrobras. Quem tem o Profit Chart vai clicar aqui, ó, em copiar para Excel. Tá? Vai abrir aqui uma aba lá no Excel, dá um Ctrl V, pum, temos ali tudo bonitinho. Quem não tem o Profit Chart vai colocar no Google, né, cotações históricas Petrobras. Pronto, tá aí. Ó. Aí vai aparecer lá da UOL, da Infomoney, da DVFN, da Yahoo, cara, da própria Bovespa. Só dá um Google, tá? Você vai conseguir essa base. Com essa base aqui você consegue calcular a volatilidade histórica, tá? Na verdade consegue calcular qualquer uma, só que essa aqui é a mais simples, as outras já ficam um pouquinho mais complicadas, tá? Eu, naturalmente, por ser um curso introdutório, vou te ensinar a calcular a mais simples, tá? Então eu vou excluir aqui a máxima, abertura e mínima, e vou ficar só com o fechamento. Então o primeiro passo para a gente calcular a volatilidade é calcular a variação em log normal, tá? Então quando a gente fala em log normal, no mundo das finanças, sempre se trabalha com a função ln, tá? Então aqui, ó, variação em log normal, tá? Então fiz aqui a variação, divido o preço de hoje pelo preço de ontem, dou 2 cliques, ele arrasta todo para baixo aqui o cálculo, tá? Ou seja, descobrir a variação percentual em log normal. Segundo passo, vamos descobrir o desvio padrão. Então a gente vai medir aqui o desvio padrão e vai pegar o desvio padrão dos últimos 20 dias. Ó, vou pegar aqui dos últimos 20 dias. Aí. Certo? Temos aqui o desvio padrão dos últimos 20 dias. Tá? Lembrando que o desvio padrão nada mais é do quanto os preços se afastam da média na média. De maneira bem resumida é isso. Certo? Então temos aí. Descoberto o desvio padrão, lembrando que aqui é o desvio padrão de 20 dias. Tá? Eu poderia dar 2 cliques e aqui eu tenho o histórico, eu tenho a base para trás, né? Eu vou pegar o desvio padrão e vou multiplicar pela raiz quadrada de 252. Ou seja, eu estou anualizando o meu desvio padrão. E aqui nós temos exatamente a volatilidade histórica calculada, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. 22, 20 vai até o 21. Deixa eu ver se eu não peguei aqui. Ah, aqui eu errei, ó. Tá? Eu tinha pego um dado a mais. Pronto, ó, tá? Então fui aqui da célula C2 até a célula C21, né, que deu a contagem aqui de 20 dados. E aí eu peguei exatamente isso, ó, tá? Do C2 ao C21, desvio padrão, multipliquei pela raiz de 252. A volatilidade dada foi 43,38. Qual é a volatilidade que está lá? 43,27. Por quê? Porque mudou o preço ali um pouquinho, né? Para lá. Tá? Vai dar mais ou menos isso aí, certo? Deixa eu pegar aqui certinho. É isso aí, ó. Tá? Então aí a gente calculou. Óbvio, tem sempre um ajustezinho, né? Um detalhezinho. Mas é assim que a gente calcula a volatilidade histórica. A forma mais simples de você calcular a volatilidade. Tá? Então aqui você tem a volatilidade calculada. No entanto, você viu, você não precisa calcular, né? Todo e qualquer sistema gráfico você tem acesso. Tá? Todo e qualquer sistema gráfico você tem acesso à volatilidade do momento. No próprio OpLab, para quem tem acesso, né? Ele já dá todos os dados aqui. Ó, tá? No caso, ele utiliza outro sistema, né, para calcular a volatilidade. Tá? Ele utiliza outro sistema para se calcular a volatilidade, que é o EWMA. Tá? É o EWMA, que é o outro modelo, que é esse cara aqui. Ó. Modelos mais sofisticados. Então a gente tem o EWMA e a gente tem o GARCH 11. Tá? São modelos diferentes. Qual é
a diferença entre esses dois modelos mais sofisticados e a volatilidade histórica? A diferença é a seguinte: a volatilidade histórica ela dá o mesmo peso para os dados passados. Tá? Então aqui na nossa planilha, ó, a gente descobriu a volatilidade histórica, ela dá o mesmo peso. Tá? O mesmo peso ela dá para a cotação lá do dia 10 do 12, de um mês atrás, ela dá o mesmo peso. O EWMA, ele dá um peso mais importante, ok, para os últimos dados. E o GARCH também. Tá? O GARCH tem uma pequena diferença ali, porque ele pega a média, ele inclui a média da volatilidade de longo prazo e coloca na fórmula. O EWMA não, ele dá realmente só maior peso ali para os últimos 2 ou 3 dados. Então, à medida que as cotações vão ficando lá para trás, ela vai tirando peso e vai dando peso só para os últimos dias, para tentar captar algum ruído importante que aconteça nos últimos dias, já entrar na fórmula, entendeu? Então, por exemplo, se o papel aqui for para, sei lá, 27, né, enquanto a histórica aqui foi para 47%, o EWMA já colocaria a volatilidade, sei lá, para 50, entendeu? Ele dá muito mais peso para esse último dado. No caso aqui da volatilidade histórica não dá tanto peso assim, porque ela é diluída de maneira igual em relação aos últimos 20 dias. Conseguiu captar a ideia? Tá? Mas você não precisa se preocupar com isso, tá? Em calcular, em saber no detalhe. Não sei que você queira, obviamente, se tornar especialista no assunto. Inclusive isso a gente aborda de maneira bem aprofundada e objetiva no curso avançado. Lá no OpLab você tem acesso aqui, né? Ó, a volatilidade implícita, tá? Atual, a máxima, a mínima, e a volatilidade calculada, que aqui ele colocou o EWMA, né? Tá? O EWMA. Tá? Inclusive ele fez aqui o dado dos últimos 250 dias. Não precisa dar um período tão longo assim, né? Porque ele dá mais peso nos últimos, tá? Mas aqui está tudo certinho. E como é que a gente descobre a volatilidade implícita utilizando aqui a nossa planilha, tá? Utilizando a planilha, beleza? Então, a volatilidade calculada, a gente tem acesso no gráfico, ou a gente calcula, e a volatilidade implícita, a forma fácil é vir aqui no OpLab, né? Ó, volatilidade está aqui, então aqui nós temos a volatilidade de cada uma das opções, ó, certo? Beleza? Temos aqui a volatilidade de cada uma das opções. Como é que a gente calcula aqui na planilha? A gente precisa fazer a chamada engenharia reversa, tá? Porque a volatilidade implícita nada mais é do que isso. É a volatilidade que está embutida no preço da opção. E a gente descobre isso fazendo a engenharia reversa. Como assim? Bom, se o preço da opção aqui a mercado é 1,37, como é que eu descubro qual é a volatilidade dessa opção aqui? Ó, calculada, até vou anotar aqui, ó, 43,25. Então tem duas formas, né? Eu vou mudando aqui, ó, para 42, não é, 40, não é, 39, entendeu? Eu vou até achar ali o 1,37, ó. Então essa volatilidade aqui está mais ou menos 37,5, ó, 37,60, ó, 37,60. Essa aproximadamente é a volatilidade implícita dessa opção que nós acabamos de cotar. Tem uma forma um pouquinho mais inteligente da gente descobrir isso, que é assim, ó, a gente vem aqui no Excel, tá? E vai aqui em dados, estão vendo? Estão vendo, né? Ó, a gente vem aqui na área de dados, até baixar um pouquinho aqui, ó, dados. Aí a gente vem em testes de hipótese, atingir meta, a gente vai selecionar o preço da opção, vou colocar aqui para o valor 1,37 e eu vou alterar o preço da volatilidade, ou seja, qual volatilidade deveria estar essa opção com a cotação dela a 1,37? Qual cotação dela deveria estar com a volatilidade? Qual volatilidade deveria estar essa opção cotada a 1,37? Vou utilizar a função atingir meta. Aí eu dou OK e ali a gente descobre exatamente. Então a volatilidade implícita dessa opção é 37,69. Ou seja, o que nós descobrimos aqui, pessoal? A gente descobriu que a volatilidade calculada ela é maior que a volatilidade implícita. Ou seja, nós estamos frente a uma oportunidade de compra de volatilidade. Então, quando a volatilidade calculada é maior que a volatilidade implícita, nós temos uma oportunidade de compra de volatilidade. Quando a volatilidade calculada é menor que a volatilidade implícita, eu tenho uma oportunidade de venda de volatilidade. Aí você vai se questionar, mas Vlad, como que eu faço uma compra ou venda de volatilidade? É isso que a gente vai ver na outra parte. Vamos falar das estratégias operacionais.